Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um programa do Semeador.net, o Evangelho em Nós. Eu sou Valdir Santiago e venho aqui convidar todos vocês para, junto comigo, fazer mais uma reflexão sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Bem, na semana que nós estamos, a reflexão que nós vamos fazer é sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, né, no item que fala sobre a prova da riqueza e a da miséria. Vamos lá então, meus irmãos, a essas reflexões. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição. Pensamento este que vai de encontro à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer rapidamente da sua situação anterior, e também dos que com ele a partilharam, dos que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos, que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, que se desfizesse de todos os seus bens e o seguisse, não pretendia estabelecer como um princípio absoluto que cada um deve se desfazer do que possui e que esse é o único preço da salvação, mas simplesmente mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem realmente considerava-se quite porque havia observado certos mandamentos, porém recusava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto segundo o mundo terrestre, não fazer o mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até a abnegação. Eis aí o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de uma infinidade de males sobre a terra. Além disso, seria a condenação do trabalho, que pode proporcioná-la, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se desperta um número de tão grande de más paixões, se também provoca
tantos crimes, não é ela que devemos culpar, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não um elemento direto do progresso moral, a riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento do progresso intelectual. Efetivamente, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, prepará-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, é preciso ir buscá-la em outra. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que se tornaram a obras dos séculos, o homem teve que buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e mais rapidamente. Porém, para fazê-lo, precisavam de recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. A atividade necessária para esses mesmos trabalhos ampliou e desenvolveu sua inteligência, essa inteligência que ele concentrou inicialmente na satisfação das necessidades materiais, mais tarde o ajudará a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o principal meio de execução. Sem ela, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão, portanto, que era considerada como um elemento do progresso. Bem, meus irmãos, vamos então agora fazer as nossas reflexões sobre esse tema, né? A riqueza e a miséria. Nós vimos, meus irmãos, na semana passada, nós já havíamos tocado nesses assuntos, né? Da riqueza, o mal rico, né? Foi até uma parábola que nós estudamos, refletimos também, né? E também a outra, a dos talentos. E aí vamos pensar, realmente, a prova da riqueza, ela para nós se apresenta muito difícil. Mas difícil por quê, meus irmãos? Como entender essa dificuldade? A gente entende como o texto nos relembra que à medida que nós conseguimos o dinheiro, a fortuna, junto vem o poder, vem a ambição, vem o orgulho, vem a vaidade. Se nós assim nos colocarmos invigilantes, se nós não entendermos de uma maneira bem clara, simples, que esse dinheiro, que essa riqueza que conseguimos, seja ela pelo fruto do nosso trabalho, por uma herança, por termos nascido, né, em família já com esses recursos, esse dinheiro, essa possibilidade, esse recurso, nos foi possibilitado, nos foi ofertado pelo nosso Pai, meu Senhor Deus. É dele que é este recurso, é dele que é esse dinheiro, não é nosso. Com que propósito ele nos concede? Para que nós nos desfrutássemos dos prazeres da vida material? Para que nós gozássemos de todas as facilidades? Não, meus irmãos.
Não, nosso Pai não faz distinção entre nenhum dos seus filhos. Para todos, o mesmo amor, o mesmo carinho, as mesmas oportunidades de crescimento, de reconhecimento da paternidade, da vivência do amor. Este dinheiro, sim, meus irmãos, é colocado na mão de alguns homens no propósito que eles auxiliem o avanço, o progresso da sociedade, da humanidade, do ser. Muitas das vezes, meus irmãos, é possibilitado a ele esse recurso, não porque ele é melhor do que fulano, do que beltrano, mas por ter no passado cometido equívocos tão grandes e com isso terem prejudicado a tantos. Então, através do dinheiro que ele agora recebe nesta encarnação, é facilitado, né, a ele, por este recurso, a levar conforto, desenvolvimento intelectual, né, para tantas pessoas, como outrora a tantas pessoas ele prejudicara, né, de qualquer forma, até mesmo por negar oportunidades. Agora, com esse recurso, ele tem a condição, se bem aproveitado, se bem entendido, de resgatar esta dívida que ele tem com várias pessoas, com a sociedade. De que maneira, meus irmãos? Lembra da parábola do talento, em que os trabalhadores, né, os 2 primeiros, multiplicaram os talentos recebidos pelo senhor lá, né? Então aqui também desse dinheiro que ele recebeu, não para o seu conforto, para o seu bel prazer, ele conseguiu multiplicar. E como é essa multiplicação? Não é simplesmente fazer com que o dinheiro aumente o seu valor, né? Tenha mais, se acumule. Não, é fazer com que fazer com que pessoas, através da criação que esse trabalho, que esse dinheiro vai possibilitar, possa ter dignidade em sua vida, pois que com o fruto do seu trabalho poderia levar o alimento para si e para os seus, e em sua casa contam com esse recurso. Então, é esta uma das funções. Outra, a sociedade, né, tem que evoluir, tem que crescer. Então, com o dinheiro bem empregado, mais uma vez, bem compreendido o seu propósito, cumpre esse papel, né, de sanear, levar o saneamento, levar a infraestrutura, água, luz, comunicação, dando uma condição melhor de subsistência aqui na Terra, como encarnado que nós somos. Com esse recurso, criar escolas para fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. Nós sabemos que hoje nós estamos na época, na era da informação como uma grande riqueza. Então, o dinheiro bem empregado dá a condição das pessoas terem acesso à informação, à cultura. Esse é um propósito. O dinheiro também, igualmente, ser bem entendido, ser bem empregado, compreendido que não é nosso, mas a nós foi confiado para que fizéssemos bom uso dele. Se nós assim entendermos, trabalharmos na saúde, já começamos lá no saneamento, na saúde, criando edificações aparelhadas para atender a população nos vários males que a atacam. E criar centros de pesquisas para que se possa descobrir a cura para os males que nos assolam, mas também criar tecnologias, equipamentos que possam facilitar a vida,
que possam impulsionar a sociedade. Então, meus irmãos, vocês vejam que a riqueza, este é o motivo pelo qual Deus propicia que a gente possa ter, mas espera que a gente, semelhante à parábola dos talentos, faça multiplicar, faça render, faça gerar benefícios não só para si, mas para o maior número de pessoas. Se isso não acontece, se a pessoa se deixa levar pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, esquecendo da situação dos irmãos desfavorecidos nessa encarnação, esquecendo algumas vezes, né, que de lá também estiveram, se não nesta encarnação, mas numa outra, se comportando como um ser privilegiado pelo Pai, e o Pai não privilegia a ninguém. E aí, meu irmão, o, a conta todos nós teremos que prestar pelo aquele recurso que não foi concedido para que pudéssemos nos evoluir, nos adiantar, mas também propiciar o próximo a essas oportunidades. Então, vocês concordam que é muito difícil a prova da riqueza quando a gente olha pelo olhar da matéria? Oh, coisa boa, né? Dinheiro, a vontade, diminuição das dificuldades, acesso a várias coisas. Se nós entendemos que a vida é uma só, se nós não atentarmos de por que eu consegui, nós corremos grande risco de cair nessa armadilha. Igualmente difícil também, igualmente não, já força da expressão, mas também muito difícil é a prova da miséria, porque nos coloca naquela condição de humildade e muitas das vezes nós nos colocamos numa situação de humilhação ao nosso orgulho de outrora, né? Ao nosso orgulho que estamos a trabalhar, porque temos que pedir, pois que dependemos do outro, muitas das vezes, para nos alimentar, para levar um alimento para nossa casa, conforto, mínimo que seja. Então, a gente se coloca nessa situação em que temos que exercitar a humildade, a resignação, a fé no Senhor. Em ambas as situações, da riqueza e da miséria, refletir qual o propósito delas em nossas vidas. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justo. Ao me propiciar essas oportunidades, que aparentemente de facilidade, de dificuldades antagônicas, o que Ele almeja para mim? Sabemos que aqui tem que crescer, tem que evoluir. Então, qual é a lição a ser aprendida na prova da riqueza? Igualmente, qual é a lição a ser aprendida na prova da miséria? Voltamos ao Pai e perguntamos: Pai, mostra o sentido. Pai, me dá-me força para vencer essa prova da miséria, entendimento, para mesmo com o sacrifício, com as dores, com as dificuldades, entender a importância disso em minha vida, para o meu crescimento, para o meu entendimento do que mais importa, além do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Da mesma forma, se rico sou, se rico estou, melhor dizendo, auxilie-me, Senhor Jesus, para que eu não caia nas armadilhas que a riqueza possa me levar. Que eu entenda que isso não é meu. Eu sou um fiel depositário e que com este recurso tenho que atender os seus desígnios de proporcionar a multiplicação
não só do dinheiro, que é o recurso, mas a condição do crescimento, do desenvolvimento do ser, da sociedade. Com isso, resgatando parte que seja da minha negligência e encarnações pretéritas. Então, meus irmãos, fica aí para todos nós essa reflexão a fazermos da nossa condição social em nossa encarnação, seja ela da riqueza, seja ela da miséria ou pobreza, em qual que eu estou inserido, qual é a lição que espera o Pai que eu aprenda, que eu aproveite a oportunidade na encarnação para dar mais um passo, pequeno que seja, em sua direção. Meus irmãos, fica o meu abraço, o meu carinho a todos, o pedido constante, o convite, né? Já que estamos reunidos na semana que vem para continuarmos essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Chame seus familiares, convide seus amigos, para que possamos aumentar o número de pessoas que tire, nem que seja esse momento na semana, para uma reflexão sincera da sua conduta, da sua postura, avaliando, né? E com isso, aproveitando melhor a sua encarnação. Então, que o amado Mestre Jesus possa envolver os corações, levando paz, conforto, amparo, igualmente para os seus familiares, para o seu lar. Fique conosco, Senhor, né, a envolver a todos nós. Muita paz, meus irmãos. Até a semana que vem. Graças a Deus.